Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amados, quero te convidar a abrir o Santo Livro, na Epístola de Paulo a Tito. Já quero de antemão te convidar, dentro da medida do possível, você está estudando Tito, porque vai ser a epístola que nós vamos estar estudando de maneira expositiva nas nossas oportunidades de quinta-feira. E posteriormente Tito, nós vamos estudar 1 Timóteo e 2 Timóteo, que são as epístolas, bora meu amado, que são as epístolas pastorais, e sendo elas epístolas pastorais, é oportuno que nós a estudemos de maneira linear, concisa e consistente. Logicamente que, se for de maneira cronológica, a primeira epístola pastoral a ser escrita foi 1 Timóteo. Foi 1 Timóteo, Tito e depois 2 Timóteo. Essa é a sequência da escrita das epístolas pastorais do apóstolo Paulo, que digo já de antemão, que são estudos muito pertinentes para os nossos tempos, para o momento atual da igreja, para o momento da liderança cristã brasileira e da cristandade. Então, se faz necessário nós estudarmos essas epístolas aqui. Quando nós terminamos a epístola de João, a direção que o Espírito me deu foi estudar Tito. Tá bom, amados? Todos abriram? Amém? Vamos estudar a introdução do apóstolo Paulo, a sua saudação a Tito. A despeito de ela ser uma epístola pessoal, ela é uma epístola geral também, porque ela atinge a Tito, e atingindo a Tito, ela atinge a liderança que está estabelecida em Creta, e atingindo a liderança que está em Creta, atinge toda a comunidade cristã que está em Creta. Então ela não é uma epístola endereçada única e exclusivamente para Tito, tanto que ela nos atingiu, amém, irmãos? Diz assim o Santo Livro, Tito capítulo 1, versículo 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, amado? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Se fosse colocar um tema nessa introdução do apóstolo Paulo, eu a colocaria como fé fundamentada na verdade. De uma fé fundamentada, estabelecida em um Deus, como disse o apóstolo Paulo aqui, em um Deus que não pode o quê? Mentir. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, nada que está escrito na palavra de Deus é por acaso. Nada. Nem o artigo, nada. É por acaso escrito. Por exemplo, nessa abordagem do apóstolo Paulo, né? Ele diz aqui, se não vejamos o versículo
Versículo 2, não é isso? Isso. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. A outra versão está aqui. Alguém lê para mim aí. A esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Amém. A qual Deus, que não pode mentir. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo, monografando, escrevendo para Tito, após pegar um pote de tinta, um papiro e monografar, escreveu isso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, os cretenses, depois eu vou trazer muito mais evidência, consistência do que era Creta. Por exemplo, Creta é uma ilha, e nós pensamos numa ilha algo muito pequeno, sim ou não? Mas Creta é a maior ilha do mar Mediterrâneo, que ela tem ali o seu tamanho aproximadamente 150 quilômetros de extensão. É grande, sim ou não? Só para a gente ter uma noção, 150 quilômetros, eu acho, se eu não me engano, Marcelo, deve ser daqui de Magé a Cabo Frio, quase. 153 daqui a Cabo Frio. Então é a ilha. Sim ou não? É a ilha. E os cretenses eram conhecidos, tanto que uma palavra atribuída aos cretenses era cretizo, no grego, que era a palavra para mentirosos. Então Paulo está falando para aquele povo lá que era conhecido como um povo mentiroso. Ele fala, o Deus que vocês servem, que faz com que vocês atribuem e absorvem essa personalidade, faz com que vocês se tornem mentirosos. Mas o Deus a qual eu prego, ele é um Deus que não pode mentir. E a fé atribuída a esse Deus é uma fé fundamentada na verdade. Então isso causava um impacto muito grande. Porque, por exemplo, Creta era uma das galinhas dos ovos de ouro de Paulo. Paulo, assim, sem palavras para Paulo. Sem palavras para o apóstolo Paulo. Uma das mentes mais brilhantes que pisou nessa face da terra. Paulo, ele tinha a mente aberta, uma mente evangelística, uma mente missionária, uma mente de Cristo. Uma mente de Cristo. Ele sabia que Creta era uma cidade importante, um lugar importante, pelo fato de ser uma cidade portuária, uma cidade comercial, e que muitos povos passavam por ali. Então, implantando uma igreja ali, pessoas que viriam de toda parte do mundo, da Grécia, da Espanha, da Itália, de todas as áreas ali da Europa, que passasse por Creta, Creta fica na Grécia, que passasse por Creta e ali visse o testemunho do Evangelho, dali sairiam missionários. Então Paulo está falando, eu ganho Creta, eu ganho o resto de todo mundo. Porque quem passar por Creta vai conhecer o Deus da verdade, vai levar a verdade para a sua cidade, e assim o Evangelho vai ganhando o mundo. Então Paulo, ele tinha essa visão de olhar um lugar, um determinado lugar, e ver ali um lugar importante para ser ganho para Cristo, porque também é o desejo de Deus. Paulo escrevendo, se eu não me engano, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, ele diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens se salvem. E venha ao quê? Ao conhecimento da verdade. Então é o desejo de Deus que todos se salvem. E Creta era um ambiente desse. E Paulo, tendo essa mentalidade dessa, que é oriunda de Deus, não é exclusivo do apóstolo Paulo, é de quem tem o Espírito de Deus. E como eu disse aqui, quem tem o Espírito de Deus, diz a Bíblia, que tem a mente de Cristo. Por exemplo, depois, na segunda sessão, permitindo assim o Senhor, eu vou falar das características de Creta, porque ele fala, por essa causa, por esse motivo eu te deixei em Creta. Então, eu vou ter uma oportunidade para falar só de Creta e do motivo pelo qual
Paulo deixou Tito em Creta. Tito é um grego. Tito é um gentil. Quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, era a festa de Pentecostes. Cristo ficou durante 40 dias aqui na terra, falando, instruindo. A Bíblia diz que Cristo realizou até milagres pós a sua ressurreição, que a Bíblia não relatou quais foram, mas que ele relatou, que ele realizou milagres pós a ressurreição. E Cristo já tinha dito para os seus discípulos para eles ficarem na cidade de Jerusalém, até que no alto eles sejam revestidos de poder. A Bíblia diz que 120 irmãos ficaram reunidos lá. Alguém abre em Atos capítulo 2, por gentileza. Olha a mente de Deus, amado. Olha a mente do nosso Senhor. Para a expansão do reino, para o avanço do reino de Deus. Para o progresso, para o crescimento do Evangelho, da cruz. Se alguém achar, leia para mim, por gentileza, em Atos capítulo 2, pode ser o versículo 1, até eu dizer chega. Saiba que vai até o versículo 42, tá? Mas não vai ser isso tudo não, mas vai. Atos 2. Atos 2. E a cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre elas línguas como de fogo, e apossou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E no ato de alguém ficar cheio do Espírito Santo, só um momento, Glaucio, eu não posso perder esse gancho. No ato de alguém que está cheio do Espírito Santo, se está cheio do Espírito Santo, está cheio de Deus. E Cristo falou que quando isso acontecesse, quando o advento da promessa do Espírito Santo acontecesse, aconteceria algo que está descrito, fica aí, Glaucio, não muda a página não, só vou virar aqui. Algo que ele relatou no capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, a que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da... Então ele está falando, quando o Espírito Santo vier, vocês vão sair, vocês vão testemunhar, vocês vão ser meus missionários. Agora, o avanço do reino de Deus vai ser por meio do corpo dele, que é a igreja. Por isso que o livro de Atos é conhecido como Atos dos Apóstolos, Atos da igreja de Cristo na terra. Continua, foram cheios do Espírito Santo. Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na hora da sua própria língua. Estavam, pois, atônimos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses. Quem?
Cretense mora onde? Creta. Essa matéria. Creta. Então, o que estava acontecendo, amado? Primeiro, Atos, a epístola dos Apóstolos foi escrita por Lucas, médico. Atos foi escrito aproximadamente entre 63 a 70. 70 teve evento específico. Qual? Jerusalém foi destruída. Sendo Jerusalém destruída, o símbolo da fé judaica, qual é? Fala para fora, Val. O templo. O símbolo da fé judaica foi ali destruído. O templo. Profetizado por quem? Cristo. E os judeus, o que aconteceu? Se espalhou pela face da terra. Por isso, fora necessário a igreja se espalhar para trazer as ovelhas de novo para a casa de Israel, de novo. O aprisco do Senhor. Então, eles se espalharam. E alguns deles foram parar em Creta. Na festa de Pentecostes, eles falaram, vamos lá adorar. Que tem que ser lá. Tem que ser no templo. Eles vão para lá. O que acontece lá? O Espírito Santo vem sobre a igreja. Então, esses judeus que foram espalhados por toda a face da terra, inclusive cretenses, que a Bíblia fala cretenses pertence à Grécia, mas pode ser que ali havia judeus que foram morar em Creta, porque senão não haveria sentido eles irem para Jerusalém adorar. Até porque quando Paulo vai escrever lá na frente, ele vai repudiar uma influência judaica na igreja de Creta. Porque os judeus que foram lá para Creta, supostamente se converteram ao cristianismo, mas por debaixo do tapete querem colocar o judaísmo. Então Paulo repudia. Então, esses cretenses aqui viram a descida do Espírito Santo e ficaram impactados. E o próprio Tito possivelmente pode vir a ter sido salvo ou aqui ou com alguém que levou a fé para lá. Diz que alguns atribuem ao próprio apóstolo Paulo. Que fala que foi Paulo quando pregou em Antioquia. Em Antioquia. Mas são evidências, são possibilidades. A Bíblia diz tudo aqui, diz que ele era irmão de Lucas. O Tito? Isso aí eu nunca ouvi falar, não. Que Bíblia é essa aí? Está dizendo que a Almeida. Almeida? Não, isso eu nunca ouvi falar, não. Que Tito era... Pode vir a ser, até porque Lucas é o único gentil que escreveu um texto sagrado. Pode vir a ser. A gente não pode afirmar, porque não há evidências teológicas para isso. Mas pode vir a ser. Pastor, diga-me. E esse costume dos judeus vem até hoje. Eles podem nascer no Brasil, ser brasileiro, mas de família judaica. De família judaica. Então eles vão falar, como se estivesse em outro lugar, ouvindo eles falar a língua portuguesa. Né? Ouvindo. Tanto que quando eles ouviram, eles ficaram maravilhados. Mas não está afirmando, não. Está afirmando, não, né? Por ser, talvez, irmão de Lucas. Ah, sim, sim. Muito bem, muito bem. Até porque ambos foram auxiliares do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Né? E ter um médico numa viagem missionária é muito bom, senhor. Principalmente o apóstolo Paulo. Precisou muito. É naufrágio, é serpente, é pedrada, é chicote. Haja médico para curar ferida no homem. Então ele agarrava em Lucas e falou, Lucas, você tem que ir comigo, rapaz. Hoje os apóstolos andam com segurança. Não é, mano? Olha isso. Então Lucas ia para curar as feridas do apóstolo Paulo, creio eu. Deus faz tudo certo. Oi? Deus faz tudo não faz, mano?
Então, mas eu creio mais na possibilidade, porque alguns estudos dizem que quando o apóstolo Paulo fez essa viagem, que ele estava indo para Roma, e teve uma navegação, não do naufrágio, uma navegação complicada, ele parou nessa ilha e lá pregou o evangelho, e lá possivelmente Tito pode ter vindo à fé e falou: quero te acompanhar, porque era muito comum. Jesus, quando ele estava evangelizando, o que ele dizia para o discípulo? Segue-me. E Paulo: eu sou imitador de meu amigo, me segue. Tito: eu vou. Para onde quer? Eu vou. É para evangelizar? Eu vou. Para servir a Cristo? Eu vou. E Tito seguiu, mano. Então eu creio que de fato, até porque Paulo chama Tito de filho na fé. Filho na fé. E nós vemos aqui, por exemplo, relatado em 2 Coríntios, o carinho, as características que o apóstolo Paulo ele fala de Tito. Algo muito precioso de se ler. Você vê que Tito era um homem ativo na obra, disponível na obra, alguém que era funcional na obra. Tito não era simplesmente um colecionador de sermão e ensinamento, não. Tito recebia o ensinamento e manifestava o ensinamento, ele praticava o ensinamento. Então, para a gente entrar propriamente dito no texto, eu quero só que a gente aqui leia, para a gente entender como Paulo via Tito, qual era a postura de Tito. Eu quero ler aqui para vocês aqui Gálatas capítulo 2, versículo 1 até o 3, e depois eu quero a ajuda de alguém em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 16. Gálatas 2, 1 em diante diz: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, e subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então note que os judeus eles se espalharam, amado. E alguns diziam ter se convertido ao cristianismo, mas queriam impor nos adeptos da fé o judaísmo. Isso aconteceu em Creta, na Galácia e em tantas outras igrejas. E acontece até hoje. Um cristianismo, mas que na verdade tem uma roupagem de judaísmo ali. É quipá, é manto, é arca da aliança, é guarda de sábado. Oi? É bandeira agora. É bandeira de Israel. Está entendendo? Então, assim, acontece até hoje. Alguém abriu 2 Coríntios? Amém. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação muito diligente, partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso, mas também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem nessa graça, que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. E evitando isto, que alguém nos vitupere por essa abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e muitas coisas já experimentamos. Ser diligente agora, muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas.
e glória de Cristo. Portanto, mostrai para eles, perante a face das igrejas, a prova da nossa caridade e da nossa glória acerca de vós. Aí já é o 9. Quanto a... Amém. Então, até aí. O que me destaca aqui é que Tito ele foi exortado, e entenda uma coisa também, irmãos, uma coisa que a gente tem que entender, principalmente a nossa igreja. Vou falar da nossa igreja em si. Olha o que está escrito aqui. Deixa eu achar aqui onde está escrito. 17, leia, Ivan. Pois aceitou a exortação e diligentemente partiu voluntariamente para vós. Ok, só isso aí. Porque aceitou o quê? exortação. Nós temos a mentalidade. Eu vou abrir aqui no grego para que vocês possam entender o que eu vou querer dizer. Eu vou abrir aqui para a gente destravar essa mentalidade. Porque certamente alguns de nós aqui pensam assim, já pensaram assim, eu já pensei assim, ou talvez alguns ainda pensam assim. Versículo 17, não é isso? É 2 Coríntios, né? 8, 17. 2 Coríntios 8. Vou ter errado aqui. 2 Coríntios 8, 17. Aqui no... Aqui, ó. Porque a palavra exortar, ok? Que fala aqui, para isso. Olha o que quer dizer. Porque nós entendemos a exortação como aquela palavra forte, né? Aquela palavra de puxar a orelha, né? Aquela palavra de espremer, de colocar. É isso? Sim. Mas não é só isso. Exortar também significa animar, incentivar, orientar, dar direção. Isso significa exortação, súplica, solicitação, admoestação, encorajamento, consolação, conforto. Olha, mano, quantas coisas significa exortar. Solicitação. Então, olha o leque do fundamento exortação. E nós, igreja cristã, vozes da verdade, estou falando de nós, estou cortando a carne. Estou fazendo igual o polícia que investiga a polícia. Estou cortando a carne. Nós, igreja cristã, vozes da verdade, só entendemos, na maioria das vezes, exortação, admoestação. E a gente não tem olhos espirituais para enxergar nas Escrituras uma palavra de consolação, encorajamento, conforto. Está entendendo, mano? Solicitação. Por exemplo, a palavra que eu preguei semana passada foi uma palavra de o quê? Consolo, encorajamento, direção. Por quê? Ninguém aguenta, mano, o tempo todo chicote no lombo, mano. Ninguém aguenta. Você está entendendo? Então nós temos que abrir o leque do nosso entendimento do que é de fato admoestação. Porque exortação constantemente revolta ao filho. Então você tem que, invariavelmente, encorajar o filho. Solicitar ao filho. E Tito, ele absorveu, isso que é interessante, Tito absorveu a exortação voluntariamente. Tito prontamente, quando ouviu a palavra, a direção, a solicitação, a possibilidade, a orientação, a admoestação, Tito voluntariamente falou: eis-me aqui,
É como Deus falou para Isaías: a quem enviarei? Ele estava falando com quem? Com Isaías. Então ele estava só solicitando. Isaías, sem citar o nome de Isaías, ele fala: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Tipo assim, Isaías, se não for você, vai ser outro, mas eu até conto contigo. Não preciso de você, mas conto contigo. Isaías, eis-me aqui. Envia-me a mim. Então, pastor, aqui antes um pouquinho, essa exortação sai como um ânimo, porque está dizendo aqui, ó, no 8:5 de 2 Coríntios. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre nós. Então, foi como ânimo. Assim, soando como ânimo. E num outro contexto, ele fala que Tito é alguém que o consola. Tito é alguém que o consola. Tito exorta Paulo como consolando outros irmãos da igreja de Corinto. Então isso também é exortar, amados. É dar consolo, é dar uma palavra de conforto, de confiança, de fé, de encorajamento. Isso também é exortar. Nós precisamos discernir isso. Por exemplo, me converti em 2008 para 2009, me converti numa igreja batista. Então lá é essa heresia do Bernardo: só love, amém? Só love, só amor, só graça. E quando eu tive o impacto da colisão com aquele que não gosta da verdade, eu falei: que isso, gente? De cabelo em pé. E aí eu fui sendo moldado, preparado, lapidado a ferro e fogo, meu irmão. E aí quando você vai conhecendo a verdade e identificando a mentira, meu irmão, você fica... Você fica Capitão Nascimento, meu irmão. Capitão Nascimento, pede para sair, meu irmão. E aí você vai ouvindo Elvis Guimarães, Pastor Paulo Júnior, Paul Walsh, e aí, meu irmão. Mais atualmente, Juarez Tavares. Meu irmão, você anda de madeira na mão, não, Pedro? Você anda de madeira na mão querendo matar falso crente, falso profeta. Mas a gente tem que entender que a gente não é Deus, nem muito menos anjo. Porque a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem junto. E os anjos falaram: Senhor, quer que eu vá lá e arranque? E o que Deus falou? Porque vocês tentando tirar o joio, vocês também podem tentar tirar o trigo. Porque nem os anjos têm a condição de identificar verdadeiramente um falso crente. Há evidências? Há evidências. Mas primeiro, a gente não é juiz, que essa pessoa ainda pode mudar, ela pode se converter. Então deixa aí, deixa ouvir a palavra, deixa ouvir o evangelho. Não tira, não arranca. Tanto que, instruindo a Tito, ele sabe que tem falsos cristãos judaizantes lá, mas ele está moldando esse líder, esse novo pastor Tito, para ser modelo para esses falsos lá, para que eles pudessem se moldar. E qual é a régua? A palavra, as escrituras, o evangelho. Então, amado, nós temos que de fato discernir, identificar o que é esses conceitos e a gente ser um instrumento de Deus. Então vamos lá no texto propriamente dito, para a gente finalizar essa saudação do apóstolo Paulo. Olha que interessante. Versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, vírgula, só até aí. Então aqui a gente identifica quem é o autor da epístola. Paulo, tudo bem. Quem é Paulo? Não, vocês são bereanos, tudo bem. Mas trazendo para hoje, né, os status, os currículos, Paulo é um grande apóstolo, Márcio. Paulo é o todo-poderoso. Paulo é aquele que encontrou Cristo na estrada de Damasco.
autoridade. Ele poderia gabar-se das suas patentes, das suas experiências. Até quando ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu, ele fala na terceira pessoa. É crente demais, amado. É crente demais. Alguém lê essa passagem aí, por favor? Que ele fala: conheça um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado. Conheço um homem. Quem é esse homem? Foi ele! Foi ele! Mas olha, sabe o que é isso? Humildade. Humildade. E com quem que a gente aprende humildade? Com Cristo. Com Cristo. Fala, Bruno. Pode ler? Pode ler. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso Minhas glórias. glórias. Embora não me seja vantajoso me orgulhar, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos... Primeira coisa, visão de quem? Do Senhor. Mas geralmente, olha a nossa fala: o Senhor me deu uma, a visão é do Senhor. Vai. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato. Outra tradução fala: não serei nércio. Vai. Porquanto estaria narrando verdade. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito, mais do que seja capaz de observar em minha vida, ou de mim pode ouvir. Olha isso. Então, o que eu aprendo aqui? Só até aí, Bruno. O que eu entendo aqui? Paulo poderia colocar suas credenciais. Paulo poderia colocar: aprendi na faculdade teológica e tenho doutorado em divindade. Eu sou universitário. Oi? Eu sou universitário. Mas não, olha o que ele está ensinando a Tito. Primeiro, humildade. Ele vai falar, sabe de quê? Como organizar uma igreja, como instituir pastores, como instituir presbítero, como instituir, vai falar lá em Timóteo, diáconos, obreiros. E ele está falando para esses homens que vão receber título, funções, que a função tem que ficar subjugada à função de servo do Senhor, meu amado. Isso é lindo demais. Ele fala: Paulo, servo de Deus, servo de Deus. E apóstolo, a palavra apóstolo é mensageiro de Jesus Cristo. Paulo está ensinando aqui para a gente, amados, humildade, servo. A palavra escravo quer dizer, significa, a palavra grega é doulos, significa escravo, servo, homem, de condição vil, um homem escravo, metáfora de alguém que se rende à vontade de outro, aqueles cujo serviço e aceito por Cristo, para exceder e avançar a sua causa entre os homens. Então Paulo, ele é um enviado, um apóstolo, não para fazer suas vontades, mas a vontade de outro. Paulo, ele é um enviado, um missionário, não para falar das suas credenciais, mas a credencial de outro. Quem? Cristo Jesus, amado. Servo de Deus. E hoje, amado, infelizmente, as pessoas lutam, se engalfinham, levantam calúnias, difamações, contendas, para querer cargos, posições eclesiásticas, serem conhecidos pelos homens, ganharem títulos, patentes. Mas a maior patente que um homem ou uma mulher pode receber é ser um servo de Deus, um missionário de Cristo, alguém que leva a bandeira do Evangelho, alguém
Alguém que ama Deus, é a igreja de Deus, amado. É a maior patente. Cristo nos ensinou isso. Paulo relatou: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que ele mesmo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e se fez semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cruz! Ele sendo Deus, ele sendo o Criador, ele sendo aquele que formou tudo e todos, mas ele se fez servo. Espera aí, meus discípulos, sente aí. O que foi, mestre? Quero lavar vossos pés. Não! O que é isso? Não pode! O Senhor é mestre, o Senhor é Senhor. Não. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por vós. O Senhor não vai me lavar. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aprenda essa lição de humildade. Tudo bem, Senhor, não lava só meus pés. Lava minhas mãos, minha cabeça, lava meu corpo todo. Humildade, amado. Humildade. Não se exalte por nada, porque um dia você ganhou uma alma, porque um dia você pregou muito, Deus te usou poderosamente. Não se glorie quando você expulsar um demônio, uma casta. Não se glorie. Nossa, Deus é comigo. Expulsei aquele demônio violento, poderoso, que morde dente, vira pescoço. Eu expulsei. Não. Cristo, 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 Cristo. Sempre Cristo, amado. Cristo. Servo. Servo. João 12:26 diz assim, ó: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Então Paulo, quando ele vai falar de cargos, funções, ele começa propositalmente ali, falando que ele é servo. Que ele é servo. Onde você vai na igreja, tem alguém lá na frente? Geralmente assim, né? Alguém, uma irmã, papelzinho, caderno, cadê? Pai do Senhor, meu irmão, tudo bem? O que o irmão é? Aí você fala: servo de Deus, sou cristão, meu irmão. Não, tudo bem, mas o que você é? Presbítero, pastor, irmão tá de gravata, tá bonito, tá de terno. O que você é? Presbítero, pastor, bispo, ancião, missionário, apóstolo, evangelista. O que você é? Diácono, obreiro, músico, levita? Tem mais alguma coisa? Não sei, doutor de divindade, não sei, caçador de demônios, exorcista, o que você é? Aí bota lá naquela... Cantora, cantor. Aí bota lá naquelas cadeiras apostoladas, bonito. É que você é. Não é o suficiente falar que alguém é servo de Se Deus. você falar que é obreiro, servo, ele não coloca nada não. Então tá bom. Você vai se apresentar, que você é? Pastor fulano de tal. Eu não sabia que pastor agora era nome. Eu não sabia. O que você é? Vereador fulano de tal, prefeito fulano de tal. O que é isso, gente? Pastor, não sei se o senhor já ouviu, Pedro Macedo, o nome de um varãozinho, ele tem umas pregações no YouTube. Toda pregação, quando ele começa, ele fala assim: quem sou eu? Não sou ninguém, eu sou apenas servo. Não sou nada, eu sou apenas servo. E ele, poderoso na palavra, irmão. É assim, irmão. Servo. Servo de Deus. Então, assim, hoje, eu não entendo, amado. Não entendo porque essa competição, essa vaidade, essa prepotência, essa arrogância. Isso é arrogância. É igual os filhos do sacerdote Sela. Vou expulsar esse demônio, Deus, que Paulo serve. Porque eu sou filho de sacerdote, sacerdote sou. Né? Sacerdote sou. Foi lá. Resultado, pelado e ferido.
a coisa é tão grave, pastor, que até a gente, assim, às vezes passa uma soberba. Tipo assim, amanhã eu vou trabalhar. Opa, peraí. Quem falou que você vai acordar amanhã? Tá entendendo? A Escritura nos ensina. Amanhã irei se o Senhor permitir. Tá entendendo? Isso passa até às vezes pela gente. Aí o cristão levanta e diz, não, mas Deus vai. Né, Carol? Deus quer, mano, que isso? Tá doido, mano? Faz isso não, Deus quer e tu vai. Gente, nós precisamos aprender sobre humildade. Humildade guarda o coração, amado. Humildade guarda a queda. Humildade guarda a santidade. Humildade guarda sabedoria. Humildade. Pastor, a palavra diz que a soberba precede a queda. Precede a queda. E altivez de espírito procede a ruína. Então nós temos que guardar o nosso coração no tocante à vaidade. Aí ele diz que ele é servo do Senhor, apóstolo de Jesus Cristo, com uma função, qual? Para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Então, a funcionalidade do apóstolo Paulo tem um propósito, uma função. Qual? Promover o apóstolo? Não. Promover Paulo? Também não. Promover as patentes de Paulo? Nunca. Promover as credenciais, os feitos? Não. O que é a funcionalidade do apóstolo Paulo? Promove a fé, que é dos santos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que também tem o seu propósito, o quê? Que conduz à piedade. Então, a função de um servo do Senhor é promover a fé. Quando nós vamos sempre no centro de recuperação, nós falamos lá, nós não viemos aqui, onde nós falamos lá, nós não viemos aqui trazer bandeira de igreja, nós não viemos aqui hastear o nosso ministério, nós viemos aqui anunciar a Cristo, Jesus. É Ele. Para quê? Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Dos eleitos de Deus. E essa fé, quando vem, a Bíblia diz que a fé vem pelo... Mas como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Lembra da última aula? Sobre... Como é que eu intitulei? Não sei o que lá da obra missionária. A importância da obra missionária. Então, olha o que o Paulo está fazendo aqui, ensinando a gente. Então, essa funcionalidade do apóstolo Paulo promove a fé. E alguém tem que ouvir. Mas para ouvir, alguém tem que ir pregar. Mas lembra de Tito? Tito foi voluntariamente. E amados, eu sei, porque eu sou um pastor que trabalho, e mais lá na frente eu vou compartilhar algumas coisas aqui com vocês, importantes, que se faz necessário. Eu sei das ocupações de todos, eu sei da responsabilidade, compromisso e da dificuldade financeira de todos. Mas nós precisamos, amados, precisamos. Eu estou falando isso com muito carinho, muito respeito a cada um de vocês. Nós precisamos ter uma fagulha de sensibilidade, de amor e de voluntariedade para pregar e cumprir o ID em nossas vidas. Pastor, não sei pregar, prega com a sua vida, vai para lá. Esteja presente. Fique lá, não quer orar, não quer fazer nada. Fique lá, abrace, olhe. Interceda em espírito. Mas nós temos que ter um pouco de voluntariedade em servir a outros, amados. Isso eu estou falando de evangelismo, de experiências com Deus, servindo a Deus, indo a culto nos lares, centro de recuperação, evangelismo de rua. Mas eu vejo que alguns se neutralizam e não fazem nenhuma fagulha de força, para pelo menos uma vez. Irmãos, escute. Nós também vamos ser julgados por intenções e omissões, amado.
Uma coisa é eu não ir porque não dá para ir. Uma coisa é eu poder ir e decidir não ir. Deus sabe disso, amados. Deus sabe disso. Agora, tudo que nós se predispomos a fazer para Deus, devemos fazer de verdade. Tudo que nós predispomos a fazer para Deus, devemos fazer de verdade e da melhor maneira possível. Que é uma coisa que eu me critico e me cobro, de ser o melhor pastor no tocante a estudo, a pregações. Sabe por quê? Porque eu enxergo que eu não me dou a me esmerar na palavra o suficiente como eu deveria, porque eu tenho meus compromissos como pai de família. Só para a gente ter uma noção, Martin Luther King, sabe quanto tempo ele se preparava para pregar um sermão? Chuta quanto tempo? Alguém chuta aí? 4 horas. 4 horas? Alguém dá mais? 5 dias. Não, 5 dias aí é selva. Vou pregar um sermão. 15 horas. É alguém que estuda para concurso, amado. Alguém que estuda para concurso estuda 10 horas, 12 horas, 16 horas. Eu ouvi alguém falar que estuda para concurso, para passar por um emprego. Mas Martin Luther King entendia: eu não vou dar emprego para ninguém, eu vou falar sobre eternidade. É coisa séria, mano. Sobre vida e morte, céu e inferno. Então devo tratar isso com seriedade. Então não se deve cantar de qualquer maneira, pregar de qualquer maneira, tocar no santo livro de qualquer maneira, evangelizar de qualquer maneira, orar de qualquer maneira. Não, amado. É para Deus. É para Deus. E as Escrituras dizem: maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas o que eu quero abordar é: o campo está terno, mas poucos são os trabalhadores. Ontem, para a glória do Senhor, faltou cadeira para o culto no Centro de Recuperação. Faltou cadeira. Todos indo lá ouvir a mensagem da cruz. Se vai dar fruto, eu não sei, Deus o sabe. Mas o meu dever é levar a preciosa semente. Porque está escrito aqui, ó, para promover a fé que é dos eleitos. E você sabe quem é? Eu não sei. Deus sabe. Mas eu tenho que levar a fé, a palavra, o Evangelho. E quando essa palavra chega a alguém, ela não é simplesmente conhecimento intelectual, não. Ele diz aqui, ó, e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então o Evangelho não é simplesmente, amados irmãos, algo intelectual que eu compreendo, disseco, entendo, de grego, hebraico, aramaico, de hermenêutica, exegese, de entendo tudo disso, mas que não me leva a nada, que não muda nada em mim. Não. O pleno conhecimento da verdade me conduz à piedade. O que é piedade? Piedade é a fé praticada, vivida, compartilhada, estabelecida, que é notório você perceber que alguém é um cristão, porque aquilo que ele aprendeu, ele manifesta em ações. Então, o pleno conhecimento da verdade é evidenciado pela vida. Sabe por quê? Os cretenses eram assim, uma cidade portuária, vem gente de tudo quanto é lugar, e amado, comerciante é aquilo, faz de tudo para levar uma vantagem, sim ou não? Conta mentira danada, você pode botar a roupa, ficar feio, ele fala, você ficou lindo, você ficou magnífico, esse sapato, você é o quê? Empresário, pastor, meu Deus, esse sapato foi feito para o senhor, R$400 o sapato, claro que ficou lindão, esse terno, parece que qual pessoa faz? O alfaiate, parece que ele viu o seu corpo, pastor. Mas não é possível. Esse terno foi feito para o senhor. Quanto que é? R$1.000. Você está doido? Então, sabe o que eram os cretenses? Os cretenses eram pessoas, Marcelo, que ouviram a fé, mas aquela fé não se transformava em ações. Continuava no cambalacho. Continuava no 7-1. Continuava dando volta.
continuava sendo conhecido como povo mentiroso. É crente que ouve a verdade, mas vive mentira. É crente que ouve a verdade, mas fala mentira. Minha esposa mostrou um negócio agora à noite, antes de vir para cá. Eu não sei por causa de que ela mostrou esse negócio. Olha o que aconteceu. Vou dar o endereço em Itaboraí. Isso foi fato. Isso foi fato. Um pastor colocou o celular para consertar. E você viu, cara, essa notícia, cara? Alguém mais ouviu essa notícia? Vou dar de primeira mão a vocês então. Misericórdia de Jesus. Um pastor colocou o telefone para consertar. Junto com o telefone ele colocou um bilhete, um recado para o técnico, né? E no bilhete ele disse para o técnico: por favor, minha esposa, se esse telefone for restaurado, ela vai descobrir que eu tenho um amante. E se ela descobrir que eu tenho um amante, eu vou perder a esposa, vou perder carro, vou perder casa, vou perder a igreja, vou perder meu salário, vou perder meu dinheiro. Então, por favor, diga que esse telefone não tem recuperação. Fala. Ele ofereceu R$150. Eu ia dar esse detalhe. E por causa disso, eu estou deixando para ti, meu amado irmão, meu querido amigo, um agrado de R$150 para você. Você pode me ajudar? O técnico que não é bobo nem nada. O quê? Meu irmão, minha esposa conhece a minha letra, meu irmão. Se minha esposa vê minha letra em qualquer lugar, ela fala: essa letra é do meu nego. Essa letra é do meu nego. Não é? Então, olha isso. Cretenses ouvem a verdade e vivem a mentira. Ouvem a verdade, mas falam a mentira. Fala lá, senão você vai esquecer. É uma tristeza para o evangelho. Uma tristeza. Amados, vocês têm noção do que é isso? Nessa história aí, a esposa ofereceu 400 conto pro técnico. Quem dá mais? Ela ofereceu 400 para desbloquear. Daí depois o considerante do Piro falou assim: o negócio é o seguinte, eu sou técnico em telefone, eu vou fazer o seguinte, vou consertar, vou recuperar o telefone. Agora você vai desbloquear com ele ou com ela e ele vai por dois. Quem dá mais? Quem dá mais? O técnico ficou na boa, né? Então, fala. E lá no centro de recuperação ontem, né, por causa do jantar deles ter atrasado, na hora que nós começamos a oração, tinha poucos, né? Quando começamos, até falei para Marcelo, vamos começar com essa quantidade aí. Na hora que teve a oração que nós abrimos os olhos, Falei: que é isso, gente? tomou meu susto agora. Será que Deus falou: larga o prato, almoço, feijão, larga tudo? Vamos embora. Quando a gente abriu os olhos, aquela quantidade agradável de pessoas. Oi? Totalmente sem temor a Deus. Qual era o interesse dele? Preservar o salário da igreja. Preservar o conforto. Porque ia dar divórcio, ia perder casa, carro, ia dividir tudo. Então, por que, amado? Quando nós nos convertemos, não é o nosso nome, é o nome de Cristo. É o nome de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Aí as pessoas olham assim: mas se é para ser servo do Senhor como ele, eu não quero ser cristão. Isso aí, como os cretenses, mentirosos, caloteiros, 7-1, gente que vive de trambique, gente que tem 2 mulheres. Paulo vai ensinar isso lá na frente, amado. Não é em vão, não. Marido de uma só mulher, sabe por causa de quê? Os pastores lá tinham mais de uma. Porque a poligamia era comum, cultural. Então o Evangelho veio para dizer que a nossa fé, a nossa vida cristã não compactua com a cultura local, não compactua com a cultura do mundo. O Evangelho é uma contracultura. Então o pleno conhecimento da verdade tem que nos conduzir à piedade, uma vida piedosa, uma vida de oração, de jejum, de perdão, de leitura da palavra, de generosidade, de ação voluntária, de se entregar a Cristo, de ser um evangelista, um missionário, alguém que ama o evangelismo, alguém que se doa dentro da igreja, que quer ser alguém influente na congregação. Uma piedade. Uma piedade. Tinha alguns textos aqui, mas
Oh, Jesus, o tempo é curto. Mas eu vou deixar a guisa de informação para que os irmãos possam depois pesquisar. Salmo 4:3 vai falar sobre a piedade. 2 Pedro 2:9 vai falar sobre a piedade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, 9, 15 e 16 fala sobre a piedade. 1 Timóteo 3, 14, 15, 16 fala sobre a piedade. Piedade, mano. O que é piedade? É entender a fé e manifestar essa fé. É viver a fé. Porque Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a homem prudente, piedoso. Amém? Vamos correr aqui. A gente está no versículo 2, olha. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Então, essa fé que conduz à piedade, ela se fundamenta na esperança da vida eterna. Ela nos foca não no reino da terra, mas no reino do... Mas os crentes estavam preocupados com o quê? Aqui, ó. Ao bolso. Pecado, pastor? Não. Mas desde que o nosso foco permaneça na eternidade. E ele fala: a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. Então, o cristão em si, amado, ele estuda, ele se qualifica, ele sai, ele curte, ele se diverte, ele vive. Mas o foco da vida e da existência desse cristão tem em primazia o quê? A eternidade de um Deus que não pode mentir, amado. Essa é a principal promessa. 1 João 2,25 diz: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Filipenses 3, 20 e 21 diz: mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Então ele está dizendo que a nossa vida está em Cristo Jesus e não nas confianças dos bens terrenos. 2 Timóteo 1, versículo 1 diz: Paulo, após Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Colossenses 3, versículo 1 em diante diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos para onde? Para a terra, para o pecado. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, arrebatamento, vier a parousia, então também vós vos manifestareis com ele em glória. E esse Deus que prometeu a eternidade, ele não pode mentir. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele não mente, amado, ele não mente. E se ele prometeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele irá cumprir, amado. Ele irá cumprir. Romanos 3 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tito 1:2 ele vai falar: esse Deus não pode mentir. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria. A promessa da vida eterna vai acontecer, meu amado. Vai acontecer. Paulo lhe disse: se esperarmos em Cristo, somente nessa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Ele está colocando assim, Fernando, os graus de miserabilidade. Se alguém esperar em Cristo só aqui, o que é só aqui? Bem-estar, conforto, fama, sucesso, cura, saúde, tudo, estabilidade, tudo. Se eu esperar em Cristo somente aqui, só nas promessas, no que compete à vida terrena, eu sou o mais miserável de todos os homens. Ele está falando: não ignore a vida terrena.
Mas não viva para a vida terrena. Porque quem é do céu irá. Quem de fato veio de cima, para cima irá. Quem pensa nas coisas da terra é. Quem pensa nas coisas do céu pertence. Então não espere em Cristo somente nesta vida, porque o Deus que prometeu, Ele não pode mentir. E eu termino aqui o versículo 3 e 4. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu tenho mudado minhas saudações. Antes eu colocava a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho colocado graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses são os elementos promovidos a todo aquele que crê. Graça, aquilo que eu não merecia, e paz, porque agora o litígio que havia entre eu e Deus foi rompido por meio da graça. E sendo rompido o litígio entre eu e Deus, também é rompido o litígio entre eu e você por meio da fé. Então, graça e paz é o que nós precisamos. E como isso aconteceu? No devido tempo, disse Paulo, no devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação que me foi confiada, por determinação de Deus. Como que outras pessoas terão essa graça e essa paz? Por meio da pregação. Quando isso? No devido tempo. No devido tempo. No devido tempo, Marcelo, você ouviu a pregação. No devido tempo, Arthur, você ouviu a pregação. No devido tempo, Márcio, você ouviu a pregação. No devido tempo, Pati, você ouviu a pregação. No devido tempo, Sara, você ouviu a pregação. No devido tempo, Carol, você ouviu a pregação. No devido tempo, Tati, você deu ouvido à pregação. No devido tempo, esse que vos fala, que dizia que quando estivesse velhinho, iria para a igreja, ouviu a pregação. Porque Jesus disse, chegará o tempo e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, viverão. Eu quero te dar uma palavra de esperança. Se você tem alguém que você ama e quer que essa pessoa venha para a fé, para Cristo, não fique ansioso, não fique preocupado, permaneça na fé, permaneça orando, pregando com palavras ou com ações, mas no devido tempo, a luz da palavra de Deus vai alcançar aqueles que foram eleitos por Deus pela fé que foi promovida aos santos. Então, se essa pessoa é um escolhido, uma escolhida de Deus, creia que Deus há de alcançar para o seu reino eterno, amado. Creia. No devido tempo, Ele trouxe a luz. Os profetas, Moisés, todo mundo queria ver o verbo se fazer carne. E eles não viram, mas eles permaneceram. Nós não vimos a encarnação do verbo, mas repousa sobre nós uma bem-aventurança maior, de que nós, sem ver, que é o fundamento da fé, nós cremos nele. E quando ele vier nos resgatar, que é a esperança da vida eterna, aí sim vai se cumprir aquilo que João disse. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto aquilo que devemos de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos a glória do seu maravilhoso nome. Aleluia. Aleluia.
nós devemos pregar. Porque a palavra da cruz, 1 Coríntios 1,18, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho. Que Cristo morreu segundo as Escrituras. Que Cristo foi sepultado segundo as Escrituras. E que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. E que nós, se ficarmos em Cristo, também ressuscitaremos segundo as Escrituras, amado. Nós temos que ter essa convicção de fé. Nós temos que ter. Fique de pé em nome de Jesus. Alguém vai pegar algo? Se não, eu quero ler um texto aqui. Para nós terminarmos. Primeiro Coríntios 15:12 diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Ou seja, a igreja de Corinto não estava crendo na ressurreição, na glorificação, nem sequer no arrebatamento. Alguns cristãos de Corinto estavam crendo no batismo de mortos. O que era isso? Era uma igreja que estava crendo que se um ente querido meu morreu não em Cristo, eu me batizo por aquele morto que morreu sem Cristo, e ele, lá morto já, vai ter acesso à salvação. Aí Paulo refuta isso. E ele diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo vã é a nossa fé, e também é vã a vossa fé. Perdão, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Se esperarmos em Cristo sobre esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, se Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, quem é esse? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem é esse? Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso fala do Evangelho, da mensagem da cruz. Aqui tinha algumas características da mensagem da cruz que eu iria aplicar. Não vai dar tempo, mas o Senhor o sabe. Nunca esqueça a mensagem da cruz, porque foi por ela que nós fomos atraídos, foi por ela que nós fomos salvos. Está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. Não vem por obra, judaísmo, práticas, ritos. Não vem por obra, para que ninguém se glorie. Foi feito por quem e dado por quem? Cristo Jesus, amado. Foi Ele. Nos apeguemos à mensagem da cruz e vivamos em novidade de vida, para contagiar outras pessoas a fé. Só um rápido testemunho. Essa semana eu estava, dado um gancho, uma oportunidade, eu estava evangelizando uma pessoa. E ela falando que já foi na igreja, frequentou, estava querendo voltar, e aí eu entrei. E aí ela falando que, olha só como é que as pessoas carecem de conhecimento, amado, de graça, de sabedoria, de palavra. Ele falando que ia num jantar do sogro e da sogra. Ele falou: minha sogra vai fazer, rapaz, ela vai fazer o que eu amo, o que eu gosto, o que eu adoro. Eu falei: é mesmo? O que é? Galinha ao molho pardo, frango ao molho pardo, né? Não é isso? Que é feito com sangue, não é isso? Eu falei: meu amado,
Você sabia pelas escrituras que Deus ele proibiu isso daí para a igreja dele? Que isso, rapaz? É. Você come chouriço também? Amo! Falei, rapaz. Então isso daí também é condenado pelas escrituras. Você sabia disso? Não é possível. Está lá? Eu falei, tá. Aí eu peguei essa Bíblia aqui e fui lá. Atos 15, 29. E mostrei para ele. Ele falou, rapaz, mas como que eu nunca ouvi falar desse negócio? Eu não sabia que isso daí estava escrito aí. Eu falei, é. E ali fui falando para ele. Ele falou, rapaz. Ele, então tá bom. Se Deus falou, tá falado. Eu vou parar com esse negócio. Vou falar para ela me dar ovo frito lá. Mas eu não como. Eu falei, você fala o motivo pelo qual. Porque você quer agradar o seu Senhor. Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Amém, amados? Que Deus assim nos abençoe. Não, play para mim, não, por gentileza.